Paz, queridos, sou o pastor Márcio Budu, da Paróquia das Missões, e estamos iniciando aqui mais um estudo no livro do Apocalipse. Esse é o 10º estudo nosso do livro do Apocalipse. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 13. Desde já, sejam todos bem-vindos. Espero em Deus que esse estudo, essa palavra edifique a sua vida e especialmente faça com que você fique atento e alerta aos sinais da volta de Jesus e que estão revelados na sua palavra. Amém? E vamos orar nesse momento, pedir a iluminação do Espírito Santo sobre nossas mentes e corações, para que possamos discernir a palavra do Senhor e assim sermos edificados por Ele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti nesse momento as nossas vidas, as nossas famílias, e Te pedimos, Pai, ilumina as nossas mentes e corações através do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra e receber de Ti, Senhor, as revelações que precisamos, para que possamos ser edificados e estarmos atentos aos sinais da Tua vinda. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoa nessa noite, nos fortalece, nos orienta, nos dirige em tudo, especialmente o nosso país, nesse tempo de pandemia que estamos enfrentando, já com mais de 3.000 pessoas morrendo por causa desse vírus, e juntamente com isso uma crise econômica, uma crise política, tantas coisas, Senhor, que precisam da Tua intervenção. Oramos por nossas autoridades, que o Senhor as abençoe, as dirija, para que elas sejam instrumentos do Senhor para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gilmere, irmã Socorro, já estão por aí. Amém. Graças a Deus. Quem mais está? Vamos iniciar então a leitura de Apocalipse capítulo 13, já que ninguém falou nada no nosso grupo, não ficaram com nenhuma dúvida sobre Apocalipse capítulo 12, está tudo ok, não é isso? Então vamos prosseguir. Amém? Amém. Apocalipse capítulo 13, diz aqui: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão, e deu-lhe o nome, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui, a partir do capítulo 13, já começa a falar da besta. Até então, o que se tinha falado era sobre o dragão, não é isso? O dragão. E nós vimos que o dragão representa o próprio Satanás, e o dragão foi uma visão que Deus deu a João sobre a mulher, representando uma ação espiritual do próprio Satanás contra a mulher, que nós já vimos as 3 possíveis interpretações. E aqui então fala dessa besta, a besta que emerge do mar. E eu queria que vocês pudessem comparar aqui, por exemplo,
No versículo 3 de Apocalipse capítulo 12, né, fala que um dragão vermelho tinha 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças tinha 7 diademas, né? Esse dragão aqui de Apocalipse capítulo 13 também tem 7 cabeças, 10 chifres, mas ao invés de 7 diademas, ele tem 10 diademas. Notem aí uma semelhança aí entre esse dragão de Apocalipse capítulo 12, versículo 2, e da besta em capítulo 13, versículo 1, né? Então, podemos dizer que a besta é uma imagem, irmã Ilka, Ayrton, bem-vindo, capitão, amém. A besta é uma imagem espelhada do dragão, né? A besta representa também o próprio Satanás. E essa besta que está revelada aqui em Apocalipse capítulo 13 é o que nós chamamos de anticristo, né? É o anticristo, é a primeira besta, também conhecido como anticristo, né? Então, olha aqui, os diademas estão sobre os chifres. Os chifres representam poder político, né? 7 cabeças quer dizer uma grande autoridade sobre toda a terra, né? A cabeça aí representa a autoridade sobre toda a terra, uma autoridade completa, mas ainda não é a autoridade do Senhor, mas a autoridade do anticristo, né? Então esses 10 chifres aí está representando o poder político. Além das 7 cabeças, tinham 10 chifres. Então, alguns já especularam aí que essas 7 cabeças se referiam aos 7 países mais poderosos do mundo, né? Que nós chamamos hoje de G8, né? Não é G7, é G8. Era G7 há um tempo atrás, agora é G8, né? Então, o fato é que essa besta ela vai exercer um poder sobre todo o mundo, né? Paz, irmã Lourdes, bem-vinda. E também ela vai ter um poder político, né? Essa besta aqui é chamada de anticristo. Então nós já vimos, os chifres significam o poder, né? Em Apocalipse 12 também fala sobre isso. As 7 cabeças representam autoridade completa sobre o mundo, inteligência, habilidade, né? E 10 é um número que representa a plenitude terrena, portanto limitada. Deixa eu só resolver essa questão desse barulhinho aqui. Pronto. Amém. Isso, poder político mundial, exatamente, irmã Socorro, né? E os 7 diademas representam também a autoridade política. Chifres é um símbolo de força física, poder, também poder político. Então ele diz que essa besta era semelhante a um leopardo, com pés de urso e com boca de leão. Aí ele está descrevendo o que ele estava vendo, né? Era semelhante a um leopardo, quer dizer, o leopardo é um felino, né? Menor do que uma onça, mais magrinho, vamos dizer assim, leopardo. E ele diz aqui que tinha uns pés de urso, uns pés grandes, peludos, boca de leão. Era um leopardo com uma boca maior do que o normal. E deu-lhe o dragão, isto é, Satanás, poder sobre o seu trono e grande autoridade.
Deixa eu só verificar aqui nos estudos se eles falam alguma coisa sobre essa questão do leopardo. Versículo 2. Essa aqui fala de nomes de blasfêmias, né? Blasfêmias, no caso aí, contra Deus. Então, ele cita aqui Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, Daniel olha para o futuro dos séculos e vê leão, urso, leopardo e fera terrível, que representa uma besta, né? Esses 4 animais aí que Daniel cita no livro de Daniel capítulo 7. Então ele está falando mais ou menos aí da vigilância felina do leopardo, né? O leopardo é um animal atento, que está vigilante, né? O poder esmagador de um urso, né? O urso tem aí essa força esmagadora, o rugido de um leão, né? E uma fera terrível, quer dizer, um animal muito feroz. Mais ou menos assim, uma representação das características, isso, irmã Socorro, exatamente, das características dessa besta, não é? Como João viu, e é como se estivesse representando aí o caráter dela, como ela de fato vai ser, não é? E o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão aí é Satanás. Satanás deu poder, o seu trono, né, e grande autoridade para a besta, que é o anticristo. Ele diz aqui, versículo 3, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu a sua autoridade. A besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha só. Aí diz aqui que uma das suas cabeças foi golpeada de morte. Então, aqui está falando que é um símbolo que representa impérios ou imperadores individuais, né? Uma das cabeças, ela tinha 7 cabeças, essa besta, né? E uma delas foi golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então o fato é que vai haver aí alguma situação, provavelmente de ferida mortal, né? Ela foi ferida até a morte e tornou a viver, né? Então, durante o governo do anticristo vai ser provavelmente revelado aí, né, a sua primeira grande maravilha, que seria curar através do poder do dragão, né? O dragão, o próprio Satanás, pelo poder de Satanás, né, aconteceu essa cura de uma ferida mortal de uma das cabeças da besta, que alguns interpretam
que essa cabeça da besta seria algum líder político, né, algum grande líder político mundial, que estaria dando apoio ao governo do anticristo, que ficaria enfermo, ia morrer e seria curado milagrosamente por ação da besta, pelo poder de Satanás. Então, a Bíblia diz que ele vai fazer sinais e maravilhas, né, à vista de todos. E as pessoas irão se maravilhar das coisas que a besta irá fazer. Deixa eu só verificar aqui o que é que o Hernandes diz. Capítulo 14. É o 13. Isso. Os versículos 4, né? Não especula o que é não. Algumas pessoas aí podem especular algum líder, né, político que, ferido de morte, tornou a viver a partir da cura milagrosa operada por essa besta. O fato é que vai haver aí uma cura milagrosa, né? Porque diz que uma das cabeças da besta, isto é, um dos poderes políticos que estavam ali dando suporte, né, apoiando a besta, vai ser morto, né? Foi uma ferida mortal e foi curado, e toda a terra se maravilhou. Quer dizer, isso vai ser um acontecimento mundial e todas as pessoas vão se ficar. Boa noite, paz, Janda, bem-vinda a Diane também, amém. Todas as pessoas vão ficar impressionadas. Poxa, olha, tinha morrido e agora, né? Foi curado e foi pelo poder aí da besta, né? Do anticristo, né? Vai manifestar um grande milagre, algo sobrenatural, né? O Hernandes argumenta que certamente não será uma genuína ressurreição dentre os mortos, mas será um simulacro da ressurreição produzido por Satanás. E o propósito dessa misteriosa transação será conceder a Satanás um corpo. Satanás governará em pessoa. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás, né? A maioria dos estudiosos vê nessa figura a lenda do Nero redivivo, né? Então, isso, o fato é isso. Essa besta vai agir pelo poder de Satanás, gerando cura, uma cura milagrosa. E todo mundo, todo o planeta vai se maravilhar, vai ficar admirado, impressionado com o poder de cura, de operar milagres da besta, do anticristo. E por causa disso, o mundo inteiro adorou o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. O dragão é o próprio Satanás. Deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Isso quer dizer, a besta é muito poderosa, não há ninguém que possa pelejar contra, não há ninguém semelhante. Ela tem poder até para fazer milagres, né? Tem poder até para curar. Então, aí já vai haver a questão da adoração à besta, né? E ao dragão também, que é o próprio Satanás na terra, como muitos hoje, né, já fazem com a difusão aí do satanismo no mundo, que isso é uma coisa
que é feita abertamente, não por muitos, vamos dizer, mas ainda por poucos, né? Mas isso será uma coisa mais difundida, né? É verdade, isso vai enganar muitos mesmo, irmã Lourdes. E foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses é justamente aquele período que eu falei para vocês de 3 anos e meio, né? A besta vai agir, né, por 3 anos e meio, 42 meses. E a besta proferia arrogâncias e blasfêmias, quer dizer, era uma manifestação aí de arrogância, de orgulho, de soberba, né? De se achar superior a todos, e blasfêmias contra Deus, né? Provavelmente zombarias aí a respeito de Deus. O anticristo ele vai se levantar sobre o mundo como uma solução para o mundo, né? E um dos argumentos que será usado, né, acredito eu, que vai ser essa questão justamente de que todas as religiões do mundo nunca trouxeram paz. Pelo contrário, por causa das religiões houveram muitas guerras no mundo, né? Aí nós podemos ver claramente, por exemplo, na época das cruzadas, né? Cristãos contra católicos, católicos contra protestantes, contra muçulmanos. Hoje os muçulmanos também armando guerra contra os cristãos, né? Contra os judeus, né? O próprio Hitler, que foi apoiado pela Igreja Católica Romana e se dizia, né, ter fé em Deus, ele também agiu contra os judeus, contra os protestantes. Então, várias situações no mundo já houveram. O anticristo vai dizer assim, ó, agora vocês me adoram, eu sou a solução para tudo isso. Eu vou responder, Janda. Eu sou a solução para tudo isso. Não tem mais Deus no mundo, não. Esses deuses aí são todos invenção da mente humana, não tem nada a ver isso aí. Eu sou o Deus do mundo, agora eu sou aquele que vai comandar vocês e vocês me adoram e a gente vai ter paz. Então ele vai se apresentar como a solução dos problemas do mundo, né? Então, de fato, Janda, eu acredito sim, até porque a própria Bíblia diz, né, que Satanás vai operar milagres, né? Mas isso não gerado por Deus, mas permitido por Deus, né? Não para a glória de Deus, mas para que as profecias se cumpram, porque tudo que está escrito vai se cumprir, né? Então, por exemplo, quando nós vemos aquelas cirurgias espirituais, e muitos afirmam que foram curados, né? E alguns dizem, mas Deus agiu ali através do médium, uma cirurgia espiritual, possuído por um espírito, né? Que nós sabemos que esse espírito muito provavelmente deva ser um espírito maligno, né? Um demônio. Então a pessoa foi curada, e a gente pode pensar assim, a misericórdia de Deus em curar essa pessoa, né? Eu particularmente posso até pensar que Deus permitiu isso, né? Mas eu custo a acreditar que isso tem alguma coisa a ver com Deus, porque o que tem a ver com Deus glorifica a Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém, né? E essas cirurgias espirituais não glorificam a Deus, glorificam o médium fulano de tal que foi possuído pelo espírito X, né? Então, isso não glorifica a Deus, isso é uma ação maligna mesmo, para promover o espiritismo, para que mais e mais pessoas acreditem, né, no espiritismo, sejam enganadas pela doutrina espírita e se afastem do verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas, que está revelado nos evangelhos, né? Então, não sei se respondi sua pergunta, Janda, eu acredito nisso. Amém?
Então, que podemos dizer aqui? Abriu a boca, ela abriu a boca em blasfêmias. Olha aqui, 42 meses, a questão aí do tempo do governo, né, do anticristo. Ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Essa besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Não é? Essa besta aí, ela estava falando coisas, ela falando muitas coisas, né, em blasfêmia. Blasfêmia é uma palavra desonrosa, desrespeitosa, né? Por exemplo, que atribui ao que é humano o ser divino, né? O que é mal chama de bom, o que é bom chama de mal, que inverte tudo, inverte os valores, inverte os princípios, né? Que desfigura o próprio Deus, o caráter de Deus. Então, o nome e o caráter de Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo. A blasfêmia tem a intenção de desfigurar isso, para macular, não é, aquilo que está revelado a respeito do Senhor. E ele diz aqui que abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus, né? E esse nome é o caráter de Deus revelado em Jesus, né? E também o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, isto é, o povo de Deus, a igreja. Então essa besta abriu a boca para blasfemar diretamente contra Deus, blasfemar diretamente contra o próprio Jesus e contra o povo de Deus, a igreja do Senhor. Diz aqui que eles, a igreja de Deus, os que, versículo 6, né? A saber, os que habitam no céu. Então provavelmente a igreja que já foi salva, né? Que já está no céu, o tabernáculo, né? A glória eterna, né? Ele diz aqui: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então esse é um texto um tanto quanto difícil, né, do livro do Apocalipse, porque ele revela aqui justamente o contrário do que muitas vezes nós lemos em outras circunstâncias. E aí a gente precisa entender o que é que ele está falando aqui, que foi dado à besta o poder, né, de pelejar contra os santos e os vencesse. Os santos somos nós, a igreja do Senhor, santificados pelo sangue de Jesus. E a besta lutou contra os santos e venceu. E essa vitória aí nós podemos entender como uma vitória terrena, de situações que irão verdadeiramente afligir as pessoas. Mas não é uma vitória espiritual. Olha, não é uma vitória espiritual. Versículo 8, não é isso? Porque a nossa vitória espiritual ninguém pode tirar de nós. Exatamente.
Ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Não é? Mas em Romanos 8 nos diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, a nossa vitória eterna já está declarada por Deus. A nossa salvação, a vitória contra o pecado, contra o mal, não é? Isso tudo já está declarado por Deus. Apocalipse 24, né? Deixa eu ver aqui. Vi também tronos e nesses sentaram-se os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do Evangelho, que eles, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão e vieram. Amém. É verdade. Amém? Então, esse texto aí está falando que vai haver umas batalhas aí, algumas tribulações, em que a besta vai guerrear e vai vencer, quer dizer, vai prevalecer nessas circunstâncias contra os santos. Mas isso não implica na vitória espiritual, até porque ninguém pode tirar a nossa salvação. A nossa salvação, não é, ela é garantida pelo Senhor. Amém? Exatamente. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículo 7. Isso está falando do governo do anticristo, que será um governo mundial. E podemos entender que o mundo inteiro está se preparando para isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma boa parte dos governos de regime ditatorial que tinham há um tempo atrás foram mudados para regime democrático, né? E o que podemos especular a respeito disso? Algumas coisas podem mudar de um país para o outro, mas em grande maioria, nos regimes democráticos, quem mais investe na campanha vence a eleição. Então, pode-se chegar à conclusão de que o dinheiro compra o poder político, na grande maioria dos países, porque o povo, isso podemos dizer que tem mudado um pouco, mas de uma forma geral é muito influenciado pela mídia, né? E a mídia, nós sabemos que em grande parte ela é comprada, né? Ela é manipulada, e tem pessoas que têm interesse, né? E fazem uso da mídia para alcançar os seus interesses, né? Então, o anticristo só vai assumir o poder do mundo quando todos os países do mundo tiverem um regime democrático, isto é, forem eleitos pelo povo, porque este povo, em geral, é manipulado, né, pela mídia, que recebe aí milhões com a intenção de manipular o povo. Então, o que se fala no meio político, né, é que quem tem mais dinheiro, né, quem gasta mais na campanha se elege. E por isso que às vezes há financiamentos até de outros países em alguns políticos, porque tem interesse que aquele político ganhe a eleição ali naquele país para ter benefícios de acordos feitos com aquele político, né, para o benefício daquele outro país. Então, se tiver um país fechado, de regime ditatorial, em que
ninguém pode tirar aquela pessoa do poder, ela não pode ser trocada por outro, não há mídia para influenciar as pessoas a votar em alguém, não é? Até porque não há voto, como é o caso de alguns países que nós conhecemos, por exemplo, como a Coreia do Norte, não é? como Cuba, não é? E outros aí que tem uma falsa democracia, que tem eleição, mas a gente não pode confiar na eleição, até porque há indícios fortes que as eleições são fraudadas, né? Como a Venezuela, né? E outros países. Esses países, eles têm um governante, e esse governante, ele não sai do poder mais, e ali acontece o que ele quer e o que ele concorda, e o que ele não concorda não acontece. Então houve uma grande mobilização aí por parte dos interessados aí em que isso acontecesse no mundo inteiro. Há uns anos atrás, que houve guerras civis em vários países ali do Oriente Médio, do Norte da África, justamente para depor os ditadores, para que os ditadores fossem depostos, né? Eles perdessem o poder e houvesse eleição e uma outra pessoa assumisse o poder, como aconteceu em alguns desses países aí, há uns 5 a 10 anos atrás. E essas pessoas que tomaram o poder nesses países são indicados aí por países poderosos, não é? Eu não sei se vocês estão entendendo essa questão. Para o anticristo assumir o poder, é necessário que todos os presidentes de todos os países do mundo rendam autoridade a ele. Digam para o anticristo: olha, eu me submeto a você, você é o meu líder, o meu país vai seguir as suas orientações. E para isso acontecer, há alguns entraves aí no meio dessa questão, né? Tratando-se, por exemplo, de alguns países aí que são fechados e que não há intervenção, até porque os países poderosos estão tentando justamente vencer esses países pelo cansaço, como foi feito com Cuba há muitos anos, né? Já que vocês não querem, né, se unir com a gente no mesmo pensamento, vamos fazer aí um bloqueio comercial, ninguém pode vender nada para Cuba, ninguém, né? Então isolou Cuba comercialmente do mundo, e como outras coisas que já aconteceram até com outros países também, né? É o que chama de embargo, né? Embargo comercial. Mas o fato é que o anticristo, ele vai assumir o poder quando todos, sem exceção, todos os países do mundo renderem autoridade a ele. Ele vai governar o mundo inteiro, sem exceção, né? Então, para isso, por exemplo, no caso de comunicações, já existe hoje tecnologia de tradução simultânea, e que uma comunicação, por exemplo, do anticristo pode ser transmitido em cadeia de rádio e televisão, e eu acho que vão também viabilizar esse recurso nos próximos anos, na questão da internet, de você estar com um celular, mexendo no aplicativo e de repente aparecer uma imagem no seu celular de uma comunicação que você precisa ver, mesmo sem você querer, né? Eu acredito que daqui a algum tempo isso vai ser viabilizado nos aparelhos eletrônicos, assim como computador e celular. Então a comunicação, eu acho que está resolvido por questão de tradução simultânea, né? O dinheiro está caminhando também para isso. Por exemplo, o dólar é uma moeda que é usada no mundo inteiro, todos os países do mundo aceitam dólar, e tem aí uma forte tendência a se tornar um dinheiro do mundo inteiro, né? O dinheiro universal, e havendo essa questão aí do governo do anticristo, né? Isso, eu vou falar sobre isso, Jânio. Então, essa questão econômica aí do dinheiro, a questão política, né? Eu acho que tem muita coisa caminhando para isso, né? Por exemplo, com a questão da União Europeia,
com a questão do Mercosul, né? É verdade, irmã Socorro, já ouvi sobre isso, mas a gente não tem como identificar ainda, não. Tem a questão, por exemplo, dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e a África do Sul, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São 5 países aí que se uniram, formando um bloco comercial, né? Outras coisas também estão caminhando nesse sentido. O fato é que tudo está caminhando para uma globalização e cada vez mais está se falando, né, no meio da mídia sobre nova ordem mundial. A nova ordem mundial, né, quer dizer, o que acontece do outro lado do mundo, o mundo inteiro fica sabendo rapidinho e as pessoas já vão muitas vezes sendo influenciadas por aquele fato que aconteceu por conta da comunicação muito ampla que existe hoje através da internet, né? Coisas desse tipo. Deixa eu só ver aqui que Janda falou. Eu não estou entendendo se em Romanos 13, 1 a 5 diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Como fica isso? É verdade, toda autoridade é constituída por Deus, não é? Eu não acredito que que toda autoridade é de Deus. Toda autoridade pertence a Deus, mas foi constituída por Deus, né? Uma coisa é ser constituído para um propósito, outra coisa é pertencer, né, àquele que constituiu. Então, de fato, toda autoridade foi constituída por Deus, né? Até porque as profecias precisam se cumprir. E para que as profecias se cumpram, autoridades precisam fazer coisas malignas. Eu não sei se seria isso, Janda, o seu questionamento, né? Por exemplo, para que Jesus fosse para a cruz, né, precisava que Pilatos lavasse as mãos. Estava nas mãos dele soltar Jesus, né? Mas ele estava preocupado com a reputação dele, a imagem que ele tinha que nutrir diante do povo. Ele sofreu pressão, ele não quis soltar Jesus, mas ao mesmo tempo ele jogou uma circunstância aí para favorecer que Jesus fosse solto. Olha, nós temos uma situação aí que todo período da Páscoa a gente solta um condenado, né? E eu queria saber de vocês quem a gente solta hoje, Jesus ou Barrabás? Comparou Jesus com um criminoso, perigoso. Mas as pessoas disseram, solta Barrabás e crucifica Jesus, influenciados pelos líderes da religião judaica na época. E Pilatos disse, eu lavo as minhas mãos, tudo bem, vamos crucificar Jesus. Na verdade, ali ele não tinha muita opção, ele tinha que crucificar Jesus, porque Jesus tinha que ser crucificado, era a missão dele, dar a vida por nós. E ninguém podia livrar ele disso. Deus já tinha determinado isso na história, não é? Então, toda autoridade é constituída por Deus, de fato. Mas talvez você esteja questionando que aqui no versículo 7, né, diz que foi-lhe dada autoridade, quer dizer, que o dragão, né, foi o diabo que deu autoridade ao anticristo, né? Sim, agora entendi, Janda. De fato, talvez a explicação para essa questão seja que aqui verdadeiramente é uma circunstância especial, se tratando de autoridades humanas normais, como por exemplo nós temos os nossos governantes, prefeito, governador, presidente da república, né, foi constituído por Deus, mesmo que faça tudo errado e que faça o povo sofrer, foi constituído por Deus. E devemos entender que Deus tem um propósito com todas as coisas, mesmo que não seja a vontade dele, né? Mesmo que ele não concorde com esses pecados, mas ele tem um propósito com todas as coisas, porque ele tem um controle de toda a história, né? Aqui no caso fala que o dragão deu autoridade à besta, né? Mas isso também permitido por Deus, porque se Deus não permitisse que o dragão desse a sua autoridade à besta, né, a besta não teria nenhuma autoridade, não iria governar, né? Então podemos entender que o diabo
é como se diz, o diabo é um diabo que é sob o controle de Deus, ele é diabo sob o controle de Deus, né? Deus tem o controle de todas as coisas, né? E o diabo, ele vai ser instrumento para que as profecias se cumpram, porque várias profecias vão se cumprir, e tem revelado ação maligna para o cumprimento dessas profecias. Seria isso, Janda? Me dá um retorno aí, porque eu falei aquela outra pergunta sua, até perguntei se tinha respondido e não tive um retorno. Aqui a gente tem um delay, né? Eu falo agora, mas vocês só vão ouvir uns 15 a 20 segundos depois que eu falo. Então, às vezes eu fico um pouco parado assim, esperando por conta desse atraso aí da gravação. Mas se possível, Janda, responde aí se está tudo bem ou se a dúvida continua. Então vamos continuar. Esse anticristo vai assumir o governo de todo o mundo. E diz aqui que as pessoas vão adorar o anticristo, adorar Laão, adorar a besta, né? A besta que é o anticristo. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, quem vai adorar a besta? Quem vai adorar o anticristo? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Só vai adorar a besta, o anticristo. Ficou confusa. Eita. Então, como é que a gente faz? Refaça a pergunta aí. Eu tentar acabar com essa confusão, se for possível. O que é que acontece? Só vai adorar o anticristo quem não vai para o céu, em outras palavras, né? Quem não vai para o céu são as pessoas que vão adorar o anticristo. Quem vai, não vai adorar. É algo que está bem definido aqui no versículo 8. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Versículo 10. Né? Então, aqui é como se fosse uma palavra de Deus dizendo que vai trazer juízo. Entendeu? Ele não vai poder a destruição dos quais Deus colocou o selo. Amém. Entendeu, Janda? Amém, graças a Deus. Que bom. Então, aqui é como uma palavra de Deus que vai trazer juízo sobre aqueles que estão agindo influenciados pelo maligno. Essas pessoas não ficarão impunes, haverá a vingança por parte do Senhor, né, caso eles não se arrependam. E aqui no caso eles não irão se arrepender mesmo, porque estarão sob o comando da besta, do anticristo. E aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Versículo 10. Amém. Perseverança e fidelidade dos santos. Do 11. Amém. Estão entendendo essa questão aí do versículo 10? Deixa eu verificar aqui as notas. 2, da adiação. 13, 10. O Senhor
convoca o seu povo à fidelidade e à tolerância paciente. Nunca desiste, nunca desista, nunca renuncie sua fé em Jesus. Seja fiel a Jesus, mesmo quando enfrentar perseguição e morte. Confie em Deus para compreender quando você estiver lendo o Apocalipse. Amém? Compreenda que o Senhor convoca o seu povo à fidelidade e tolerância paciente às situações que vamos enfrentar. A vingança não é nossa. Amém. Amém. Amém, Janda. A vingança não é nossa, a vingança é do Senhor. Ele é que executa a vingança, porque Ele é o justo juiz. Não devemos nos vingar e nem devemos orar por vingança. Mas a Bíblia diz que Deus não deixará impune a iniquidade do ímpio, caso ele não se arrependa. E é o que está acontecendo aqui. A impiedade, a iniquidade da besta, né, e do dragão aqui, né, vai agir. Deus vai agir e vai trazer um juízo em resposta à perseverança e à fidelidade dos santos. Versículo 11, ele diz: vi uma outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Aqui que eu queria que vocês entendessem uma coisa importante. Essa outra besta aqui, que ele viu emergir da terra, a outra, uma veio do mar, essa aqui veio da terra, é chamada de segunda besta, ou também chamada de falso profeta, porque a primeira besta é o anticristo, que é um grande líder político, e vai exercer uma liderança política no mundo inteiro, político-administrativa, né? Vai liderar o mundo inteiro politicamente. E a segunda besta, chamada de falso profeta, vai exercer uma liderança religiosa no mundo inteiro, né? Um grande líder religioso que vai andar em parceria com o anticristo, e os dois vão participar dos mesmos palanques, né? Mas ele vai ter, né, uma função religiosa, vamos dizer assim, de convencer as pessoas de que o anticristo está certo, para que todos possam apoiar o anticristo e não se enganem. Mas nesse tempo vai acontecer de líderes religiosos, tanto da Igreja Católica Romana, acredito eu, como de outras religiões, como da Igreja Evangélica também, irão apoiar o anticristo. Irão dizer: não, que anticristo não, ele não é anticristo não tem nada demais não, vocês estão interpretando errado a Bíblia, né? Ele está liderando o mundo inteiro, assim como a Bíblia diz, mas isso não está se referindo a essa passagem não. Ele é uma pessoa boa, pode confiar, né? Então, e vai orientar os seus fiéis a seguir as orientações do anticristo. Vejam que ele vai passar aqui algumas orientações, e é importante a gente ver essas orientações, né? Por que essa besta tinha 2 chifres? Quer dizer, você viu que a outra tinha 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Essa só tinha 2 chifres, quer dizer, chifre representa poder, não é? Poder político, poder, força, não é? Então, quer dizer, era um grande líder religioso que tinha um acesso ao mundo inteiro, não é? Tinha uma influência sobre o mundo inteiro, não é? E que também tinha uma influência política, tinha uma participação na política, mas muito pequena. A outra besta tinha 10 chifres, essa só tem 2 chifres. Vocês estão entendendo isso? Parecia um cordeiro. Parecia um cordeiro, está falando justamente essa questão aqui, é que é o engano.
o engano. Parecia um cordeiro, mas não era um cordeiro, porque na verdade falava como um dragão. Olha só. É justamente o falso profeta que vai apoiar o governo do anticristo e dar cobertura religiosa ao governo do anticristo. Ele serve de porta-voz para o anticristo. E ele se faz de verdadeiro profeta, mas dirige as pessoas a adorar a besta, a primeira besta. Né? Então, olha só. O cordeiro era um símbolo do sacerdócio do culto imperial. Né? Na própria lei de Moisés foi orientado que as pessoas deveriam imolar um cordeiro para ser perdoados os seus pecados, quer dizer, um culto. Né? A questão do sacerdócio, do culto imperial. Né? Então, o cordeiro ele representa assim uma imagem frágil, de bom moço. Né? Ele é como se fosse assim inofensivo. Olha só, né? Não parece ser uma pessoa tão boa. Né? Sabe aquela coisa aquela propaganda que tinha antigamente? Denorex. Parece, mas não é. É que parece, mas não é. Ela vai seduzir o mundo inteiro. Né? Exatamente. Com a aparência de cordeirinho. E todo mundo vai achar, não, essa pessoa é acima de qualquer suspeita. É uma pessoa que nós devemos ouvir, devemos seguir, não é? Uma pessoa de bom coração, mas que na verdade a Bíblia diz aqui que fala como um dragão. Ela revela quem é quando fala. Tem voz de dragão. Isso. Amém. Então ele diz que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Quer dizer, as duas, elas têm total comunhão. E parece que uma representa a outra. É como se fosse o grande líder político do mundo e o seu porta-voz. E na verdade era um porta-voz religioso. E trazia ali o amparo da religião, vamos dizer assim, né? Fazendo com que a religião abraçasse o anticristo, que naturalmente não iria abraçar, mas influenciando as pessoas a serem enganadas pela besta, né? O falso profeta vai justamente influenciar as pessoas a serem enganadas pela besta e a fazerem o que a besta está querendo. Ele diz, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Né? Então aí o falso profeta vai fazer com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta que teve uma das suas cabeças, uma ferida mortal que foi curada. E diz aqui, ele vai promover a adoração, né? Promover a adoração à besta, ao anticristo, o falso profeta. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então, você imagina isso sendo transmitido numa rede de televisão, né? Sendo filmado, sendo postado no YouTube aí para o mundo inteiro ver que esse anticristo, esse falso profeta, que é a segunda besta, opera grandes sinais e faz descer fogo do céu à vista de todos. Não é isso? Faz descer até fogo do céu à terra, diante de todos, todo mundo vai ver. Então algo realmente, né, impressionante, inacreditável.
ele vai fazer isso à vista de todos. Uma espécie aí de algo de poder sobrenatural, e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Não é? Então ele vai dizer, olha, vocês precisam fazer uma imagem da besta. Vocês precisam fazer uma imagem da besta. É isso que eu queria que vocês entendessem aqui. Quando fala de imagem da besta, a gente está tratando aqui de um tempo em que não existia nem fotografia. O que existiam eram artistas que pintavam. Não é? Na época de Jesus não existia fotografia, não existia imagem de nada que fosse uma imagem mais parecida assim, possível com a realidade de algo que não fosse vivo. Não é? Então, por exemplo, a gente está num tempo em que já há muito tempo existe televisão. E eu fiquei lembrando aqui, e eu já ouvi comentários sobre isso, que os crentes de muito antigamente, lá de 100 anos atrás, tiveram uma grande dificuldade com a televisão, dizendo que a televisão era a imagem da besta. Não é? E tem uma razão de ser essa preocupação aí e relação com esse texto. Porque João está tratando aqui de um tempo que não existia nenhuma imagem que falasse, que se movimentasse como nós vemos hoje na televisão, né? Nos celulares, nos computadores, imagens, quer dizer, vídeos, não existia o vídeo. Então, eu creio que o que João está falando aqui, que ele vai falar aqui, ó, pediram aos habitantes que cada um faça uma imagem da besta. Na verdade, não é fazer uma imagem, não é que cada um vai fazer, é que cada um vai ter um equipamento que vai produzir, que vai reproduzir a imagem da besta. E ele diz aqui, foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem não só falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aí já é um mistério. A imagem vai falar, quer dizer, é um vídeo sendo reproduzido, ou uma transmissão ao vivo, como vocês estão me vendo aí, é uma imagem falando. Eu não estou aí na casa de vocês, mas João viu isso. Ele viu que tinha uma imagem, algo feito, uma fotografia, vamos dizer assim, ou uma imagem, e essa imagem falava, né? Ela tinha vida própria. E na cabeça dele isso era algo assim inimaginável para aquela época, porque não existia nem energia elétrica, quanto mais eletrônica, quanto mais televisão, quanto mais cinema, nada disso existia, né? Mas só para a gente ter uma ideia assim do que aconteceu, por exemplo, as pessoas que assistiram o cinema mudo há 100 anos atrás se espantaram muito, porque foram as primeiras pessoas do mundo a ver uma imagem em movimento. Porque não existia isso, então elas iam para o cinema e lotavam o cinema para ver ali o Charlie Chaplin, né, fazer aquelas brincadeiras, ao som de um fundo musical, porque não existia ainda a junção de imagem com áudio, né? Só existia imagem de vídeo sem áudio, né? Então os que são mais antigos podem lembrar, por exemplo, que os celulares antigamente não filmavam com áudio. Eu cheguei a ter um celular desse, por incrível que pareça. O celular filmava, mas não tinha áudio, não gravava áudio na filmagem, era só a imagem ali de vídeo, sem áudio, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o que é que João está tentando relatar para a gente aqui, né? Há 2000 anos atrás, ele viu uma imagem que falava, e ele disse que foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer tantos quantos não adorassem a imagem da besta. Essa questão de morrer, aí a gente não tem ideia do que vai acontecer aqui, né? Se eles vão ter um controle aí, através dos chips de celular ou de alguma coisa, que vai identificar quem não está adorando a imagem da besta,
e vai perseguir essas pessoas e matar, ou de alguma forma, alguma coisa aí que ainda não sabemos como será essa questão de que eles vão fazer morrer os que não adoram a imagem da besta. E o versículo 16, aqui é o mais importante, dos mais importantes desse capítulo, ele diz aqui: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, e aqui a gente finaliza a aula de hoje. Eu queria só explicar essa questão aí dos versículos 16, 17 e 18. Será uma ação política com aparência religiosa? Não, com apoio religioso, né? Na verdade, será uma ação política. O anticristo, ele vai governar o mundo inteiro, mas com o apoio de um grande líder religioso, que vai ser o seu porta-voz ali, o seu braço direito. Vai estar junto os dois, né? Um vai fortalecer o outro nessa ação aí de governo mundial. Seria isso. Amém? Então, ele fala aqui que todas as pessoas do mundo, todos os habitantes do planeta, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, isso é uma ação aí do governo do anticristo, e vai ser obrigatória. Todos vão ser obrigados a usar isso, né? Ele diz aqui, na mão direita, né? Na mão direita, provavelmente desse lado, não sei qual lado, mas se vocês quiserem, por exemplo, especular sobre o assunto, né? Há quem especule, e eu acho que tem até fundamento essa especulação, que essa marca seria um chip, né? Um microchip. Então, por que eu digo que tem fundamento? Já existe hoje um microchip que é chamado de biochip. Você pode pesquisar sobre isso na internet. O biochip, ele tem uma bateria de lítio dentro dele, e essa bateria ela é automaticamente recarregada pela variação de temperatura do corpo. Então é uma bateria que não precisa recarregar, ela vai estar sempre ativa, né, sendo automaticamente recarregada. Por isso que ele é chamado de biochip, né, que ele é para ser implantado justamente no corpo. E muitas pessoas já estão usando isso, por exemplo, nos Estados Unidos, para fazer acompanhamento de boletim médico, né, de tratamento hospitalar. Por esse biochip se tem todo o histórico de saúde da pessoa. Tem presídios que já adotaram isso para os presos, para que eles fossem localizados se caso fugissem. Tem pessoas fazendo isso com animais de estimação, justamente nessa questão, para não perder os animais também. Ele é um biochip, né? E por que a gente especula que seja possível algo desse tipo? Primeiro, ele está dizendo aí que todos irão ter que colocar essa marca da besta na mão direita ou na fronte, né? Não sei exatamente, mas alguns vídeos sobre esse assunto vai explicar o porquê que é na mão direita ou na fronte. São lugares aí mais propícios a se colocar essa marca. Ele diz para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, se a gente imaginar que é uma marca como uma tatuagem, vamos dizer assim, uma tatuagem, um código, sei lá, um código qualquer aí, esses códigos modernos aí da internet, né? E que vai ter um leitor, vamos dizer assim, para a pessoa botar o código, para a pessoa ler. O fato é que eu não sei se vai ser um chip, ou se vai ser um código, ou se feito uma tatuagem, alguma marca. Ele está falando que é uma marca, é uma identificação que vai ser colocado na mão direita ou na testa, que vai viabilizar operações financeiras. Por que a gente especula que seja um chip? Porque no mundo de hoje, cada vez mais, cerca de 90% das operações financeiras no mundo hoje são feitas através de chip.
não é? Então, cada vez mais o dinheiro em papel, o papel moeda, como se chama, está saindo de operação no mundo. Mas se você for andar pelo centro da cidade, até aqueles vendedores, né, ambulantes informais que ficam nas calçadas, né, vendendo ali seus produtos, que não tem CNPJ, não tem, né, eles não são regulamentados, não tem nenhuma oficialização, eles têm uma maquininha. Mas não sei se você já percebeu, então não tem problema. Você vai comprar uma coisa ali de R$2, de R$3, você não está com dinheiro, tem problema, passa o cartão, né? E aquele cartão vai para a conta dele, e ele já tem um cartão que ele passa no supermercado, que ele passa na farmácia, ele passa na padaria, né? Então, o que é que acontece? O que a gente tem que entender do texto, e o texto é claro, é que o anticristo vai implementar que todos sejam marcados na mão ou na fronte, na mão direita ou na fronte, e que essa marca vai viabilizar operações financeiras de compra e venda. E quem não tiver a marca da besta na sua mão ou na fronte, não vai poder comprar nem vender nada. Em outras palavras, vai ficar bloqueado para qualquer operação financeira. Só vai poder comer se alguém comprar comida e der para você. Então, em outras palavras, nesse período, se a igreja estiver aqui, né, se nós estivermos vivos, eu creio que esse período a igreja já passar por isso, mas se nós estivermos vivos nesse período, a gente vai ter que se associar a alguém que não vai para o céu. Porque quem colocar a marca da besta não vai para o céu. Isso já é algo definido, né? Não irá para o céu quem colocar a marca da besta. Então a gente vai ter que ter alguém da nossa família que a gente vai ter consciência de que não vai para o céu e vai ter que dizer: me ajuda aí, compra comida para mim, né? Se possível paga minhas contas. Assim, vai ser uma situação inimaginável. Tanto é que a Bíblia fala que esse tempo vai durar pouco tempo, não vai ser muitos anos assim, vai ser provavelmente no máximo 3 anos e meio nessa situação aí, até que venha o fim, né? Mas é uma situação aí inimaginável, porque vai ser algo imposto, né? É exatamente aí, uma medida compulsória sobre toda a sociedade. Todos terão que colocar a marca na mão direita ou na fronte, e ninguém vai poder comprar nem vender senão aquele que tem a marca na mão direita ou na fronte. Não vai poder fazer nenhuma operação financeira, nem comprar, nem vender nada, e não vai ter outra forma de realizar a operação financeira. Por exemplo, não vai existir mais cartão de crédito, muito provavelmente. E uma boa justificativa para essa questão da marca ligada a operações financeiras é acabar com o dinheiro em papel, que financia o tráfico de drogas, o tráfico de armas, a corrupção no mundo, porque dinheiro em papel não deixa rastro, né? Se você faz uma operação através de um banco, entrou o dinheiro ali, saiu e foi para outro banco, a polícia tem como descobrir depois de onde o dinheiro veio. Dinheiro em papel não deixa rastro. Então muita gente que vai praticar crimes, pratica com dinheiro em papel. Então eles vão argumentar assim: olha, vamos acabar com o dinheiro em papel para acabar com a criminalidade no mundo, né? E vamos acabar com o cartão de crédito também, porque o cartão de crédito pode ser roubado, né? Então, se você tiver algo implantado em você, que não possa sair de você, seja algo permanente, ninguém vai poder assaltar mais. Porque vai fazer o quê? Vai tirar o dinheiro da sua mão, do seu chip para outro chip, e você depois denuncia e pronto, aquele dinheiro volta. Não tem mais como haver criminalidade. Então, o argumento vai ser muito bom, até porque esse chip, se a gente for pesquisar vídeos na internet, ele não só pode fazer operações financeiras, né, até de vários bancos, como por exemplo já existe hoje o multicard, né, um cartão que opera vários bancos. Você tem um cartão só para operar a conta em vários bancos, como também ele pode armazenar informações do seu título de eleitor, do seu CPF, da sua identidade, da sua carteira de habilitação, do seu boletim médico,
né, das suas informações de residência, de endereço e tantas outras coisas que podem ser armazenadas tudo junto. Aí ninguém precisa sair com carteira mais na rua, ninguém precisa ter documento mais, ninguém precisa de mais nada. Não é? É verdade, Virgínia, misericórdia de todos nós. Esse período vai ser um período realmente difícil. Para a gente sobreviver, a gente vai ter que estar perto de alguém que tem a marca da besta para poder dar comida a gente fazendo favor. É basicamente isso aí. Ele fala a marca da besta ou o nome da besta, né? Não, marca ou nome ou o número do seu nome, que é 666. E ele fala, aquele que tem, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E esse número é 666. Quando ele fala que é número de homem, ele está falando aí que é um nome que está ligado a um número. Né? E tem, por exemplo, aí uma filosofia judaica, chamada de Cabala, que estuda essa questão dos números, né? Que seria aí o que alguns Janda, como vamos associar com quem é da besta? Se a gente ora todos os dias para a conversão dos nossos amados. É verdade, Janda, é difícil mesmo. A gente vai ter que ter algum vizinho, né? Algum colega de trabalho, alguma coisa, que alguém que acha que não tem nada demais botar essa marca para dar comida para a gente. Acredito eu, né? Porque se você não vai poder comprar nada, nem vender nada, a não ser que você more numa propriedade rural e tenha muita plantação aí, e você possa se alimentar dessa plantação que você plantou durante um bom tempo. Porque eu não vejo outra forma. A gente precisa, né, comprar coisas. Quase todo dia a gente tem que comprar. Né? E os que ganham dinheiro também comercializando precisam vender. Então, se não pode comprar nem vender nem aqueles que não têm a marca, como é que fica? É difícil, né? A gente imaginar sobrevivência sem poder comprar nem vender, até porque a gente vive num mundo capitalista, onde não há nada que não seja comprado ou vendido, né? Algumas coisas são doadas, mas aí já é outra coisa. A gente justamente precisa de que alguém doe pra gente, porque não há mais questão de troca, né? Eu tenho uma cadeira, eu quero trocar por uma feira de mês. Quem é que vai fazer isso? Não é? Talvez a gente consiga aí nas redes sociais trocar objetos por comida, mas enfim, o fato é que a Bíblia é clara quanto a isso, e a gente precisa estar atento a esse texto, né? Porque quem colocar essa marca não vai mais para o céu. Agora, como eu estava falando do número, o número do nome, ele diz: calcule, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. E este número é 666. Né? Calcule o número da besta. Então, o que é que acontece aqui com o número da besta? Por exemplo, tem na época, no judaísmo, tinha um grupo de pessoas que relacionava os nomes a números. E no alfabeto hebraico, as primeiras 10 letras eram os números de 1 a 10. E as 10 letras seguintes eram os números de 10 a 100, né? Ou de 20 a 100. Os 10 números seguintes eram os números de 200 a 1000. Então, fazia-se a soma das letras do nome da pessoa. E eu acho que chegaram a fazer isso aí na época de Hitler, por exemplo. Sabe que o nome Hitler em hebraico dava 666, e outros líderes mundiais aí já especularam sobre isso, falando que dava 666. Eu não tenho conhecimento suficiente sobre esse assunto para afirmar nada disso, não é? Mas o fato é que há uma forma aqui que ele diz: aquele que tem entendimento, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. É algo possível de ser calculado, né? A partir do nome, se calcular qual é o número referente àquele nome. O número referente àquele nome, é o que ele diz aqui no final do versículo 17. Ele diz:
não pode comprar nem vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Estão vendo aí comigo? O número que tem referência com o nome da besta, né? Então, eu não sei como se calcula isso, mas é algo que se calcula. A partir das letras daquele nome, se calcula qual é o número daquele nome. E o número é 666. Eu só queria ler mais uns versículos aqui, para a gente encerrar, e já passamos aí, olha, e 1h20. Rapaz, a gente estendeu muito hoje. Obrigado pela paciência de vocês. A gente estava com 10, agora já só tem 5, ó, já foram 5 embora. Mas vamos terminar rapidinho. Aqui no versículo 9 e 10 do capítulo 14, diz aqui: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e aquele que receber a marca do seu nome. Estão vendo aí? Versículos 9, 10 e 11 do capítulo 14, que é o próximo capítulo que vamos estudar, e está revelando aqui de uma forma muito clara, sem nenhuma dúvida, que todos que colocarem a marca da besta na sua mão direita, adorarem a imagem da besta, tudo isso aí junto, né, irão para o inferno. Né? Ele fala aí, irão ser atormentados com fogo e enxofre, né? E ele diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite os adoradores da besta. Quer dizer, é um tormento eterno. Eles irão para o inferno. Então, muito cuidado sobre isso. Nós devemos realmente ficar atentos. Qualquer proposta aí de se colocar algo na mão ou na fronte que tenha relação com operações financeiras, muito possivelmente poderá ser a marca da besta, né? Mas isso vai acontecer no meio do governo do anticristo, vamos colocar assim, né? Incentivado aqui pelo falso profeta. O falso profeta é que vai, né? A parte que fala do falso profeta é que fala dessa marca aqui, o anticristo, né? Junto com o falso profeta vão viabilizar aí a colocação aí dessa marca, para viabilizar as operações financeiras, e como uma forma de rendição ao sistema, rendição ao governo do anticristo, não é? E de adoração ao anticristo. Amém? Então, queria falar mais algumas coisas sobre o anticristo, até que não estão bem ligadas aos textos, mas algumas características mais do anticristo, até ligadas a outros textos, e eu vou fazer isso na próxima aula. Amém? E quem não adorar, morrerá. Exatamente. De que forma vai morrer e quando vai morrer a gente não sabe. Se é imediato ou se vai ser fruto de uma perseguição, não é? Que vai vir posteriormente, a partir da hora que eles descobrirem que essa pessoa não está adorando. Mas de fato vai haver uma perseguição. Quem não tiver essa marca da besta vai ser perseguido, não é? Quem não adorar a besta vai ser perseguido e vai ser tido como uma pessoa aí que está sendo contrária às coisas boas que estão sendo sugeridas no mundo. Então vai haver uma situação aí desse tipo. Amém? Então vamos encerrar por hoje, agradecer a Deus, vamos orar. Irmã, socorro, permanecer adorando a Deus. Amém. É isso aí. Vamos permanecer no caminho do Senhor, com a graça dele. Obrigado aí pela paciência de vocês, pela companhia. Deus abençoe. Espero que tenha sido aí edificante e um grande alerta, né, para todos nós sobre os sinais da volta de Jesus. Jesus não vai voltar antes que isso aconteça, né? Essas profecias precisam se cumprir, irão se cumprir antes que Jesus volte. Amém, Marluce? Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra,
e te pedir, Pai, que o Senhor esteja nos lembrando dela quando essas coisas vierem a acontecer, e que possamos também proclamar, ser proclamadores, né, da Tua palavra, das Tuas profecias que irão se cumprir a todos que não conhecem essa palavra, para que possamos alertar outros também, Pai, sobre isso. Em nome de Jesus, nos ajuda a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor, cada dia sermos mais servos, mais humildes, mais amorosos, cada dia mais dedicados à nossa família, a Te servir, a Te buscar, em nome de Jesus, Pai, e que a nossa vida possa glorificar o Teu nome. Abençoa todos que estão nesse momento nos hospitais, a todos que perderam seus entes queridos, que o Senhor abrace, console, nos livre, Senhor, dessa enfermidade, nos livre de todo mal. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Deus abençoe.